Você já foi vítima de algum tipo de violência? Sim, já. De assalto. Assalto? Assalto. Em casa, na rua? Como foi? Próximo à minha residência, eu estava indo pra padaria. 2 rapazes de moto me abordaram e perguntaram se eu tinha celular. Você tem celular? Você tem celular? Eu falei, não tenho. Não, você tem sim. Eu falei, eu não tenho. Ele desceu da moto, apontou a arma no meu peito e falou, você tem, me dá o celular, você quer morrer? Eu peguei o celular, tirei, dei pra ele, ele me empurrou na parede, foi? né, contra o muro, subiu na moto e foi embora. E foi embora. Mas assim, ele foi embora, mas você ficou com isso, acredito que por muito tempo, né? até hoje. Eu tenho trauma de ouvir um barulho de moto. O pessoal passa com a moto, às vezes não é nem maldade. Ah, você conhece tal rua? Ela veio para assistir ao programa. Mas se eu perguntar aqui, quem aqui na plateia, levanta a mão, por favor, quem já foi vítima de algum tipo de violência ou alvo de algum tipo de violência na família? Até que então não tá tanta gente aqui não, porque em geral esse número é até mais forte. Aqui no nosso sofá. Michel, você já foi vítima ou alvo na sua família, ou você mesmo, de algum tipo de violência? Não, assim, de maneira direta, assim, não. Mas a sensação de violência interfere no cotidiano e todos os tipos, né? Não só essa direta, assim, como todas as desigualdades do país, as situações, enfim, violências do abandono que o país sofre. E que atinge de uma maneira todo mundo, né? Que me parece ser uma das causas dessa violência direta. Marcela, você teve alguém? Minha mãe já foi assaltada algumas vezes, teve síndrome do pânico durante um tempo, inclusive por conta disso, teve que tratar, foi difícil, teve uma arma apontada na cabeça. E eu já passei por algumas situações de estar num cinema, por exemplo, e alguém levantar uma arma e ter que sair correndo, algumas situações de susto, assim, mas graças a Deus nada muito direto. Mas são diversos tipos de violência, né, que hoje em dia a gente tenta combater. A gente fala muito, inclusive, da violência da mulher, contra a mulher na novela, passei por isso agora lá com a Jéssica e é bem difícil. O índice é uma coisa horrorosa. Eu vivi de um bairro aqui do Rio de Janeiro, a Cidade de Deus, que acabou ficando famoso mundialmente por conta do filme, onde essa convivência diária com a violência é muito mais frequente. Sim, Fátima, infelizmente a Cidade de Deus tem um histórico de violência muito grande, né? Apesar de ter muitos esforços de pessoas que vivem lá dentro tentando fazer com que a Cidade de Deus tenha uma outra imagem, o descaso ainda é muito grande. Aí é onde entra não somente a violência física, a violência urbana, mas a violência também de morar num local sem saneamento, sem condições de êxito, de mudar de vida, chances, né, de mudar a sua própria realidade. Mas existe um movimento acontecendo dentro da própria Cidade de Deus, em outras favelas do Brasil, que está tentando combater a violência usando outros tipos de mecanismos, sem ser a própria violência, mas usando a arte, usando a área social, a educação como forma de combate. O esporte também, né? Esporte como forma de combate à violência e de equilíbrio social. A gente está com a Ilona aqui e ela tem um dado que ninguém gostaria de ter, que é o seguinte, que é muito assustador, que de 10 assassinatos no mundo, 1 é de brasileiro. É um número muito alto, né? É muito alto e não é de hoje, Fátima. A gente vai falar um pouco de coisas tristes, mas eu acho que a mensagem principal nossa hoje é de que é possível mudar esse quadro. Então, precisamos ter esperança e voltar a ter indignação. A resignação está nos matando, está matando a todos. É como se a gente vai ficando tão banalizada que a gente vai se acostumando a ela, né? Exatamente. Não é normal, não é natural. Eu acho que a primeira mensagem que eu queria passar hoje é de que a gente tem que desnaturalizar a violência e lutar por cada um desses meninos e meninas que está aí. A gente está perdendo, matando o nosso futuro. Até porque a maioria dessas mortes é entre homens, não é isso? Jovens, em geral do sexo masculino, negros, enfim, esse é o essa quadro. Desigualdade, né? Essa desigualdade também nas mortes, que vem dessa pauta, enfim, eu acho que se a gente começar a desigualdade estrutural do nosso país, a gente começa a ter o problema na violência, enfim, quando a gente começa a perder esse menino na escola, Fátima. Então a gente pode depois até falar de políticas mais duras, de armas, drogas, mas a gente vai vencer isso quando a gente olhar para a nossa comunidade, ganhar um a um ali na escola, na educação mesmo, na arte, no esporte, no cuidado. Se cada um de nós tiver um tempinho do nosso dia para ter um jovem ou uma jovem como mentor, se puder fazer uma mentoria, isso muda do dia para a noite a possibilidade dessas pessoas não morrerem. E quando a gente vê um país como o nosso, que há mais de 30 anos tem um número que é recorde
de homicídios do planeta. Não há comparação nem em zonas de guerra. São quase 60 mil mortes por ano no Brasil. Isso, mortes intencionais, fora todos os acidentes de trânsito, suicídios. Então, enfim, são mortes violentas intencionais. Se a gente olha isso e compara, de fato, dá para dizer que a gente não está em guerra? Mas dá para dizer também que a gente está olhando esse problema de uma maneira que... O que eu posso fazer para mudar esse quadro? Eu acho que não. E por isso a gente está nessa situação. Talvez as pessoas fiquem sempre achando que está muito longe. Porque, claro, a gente sabe que a base é a educação. Não tem outro caminho, eu acho que para nada, que não seja pela educação. Só que aí a gente imagina assim, daqui a 20 anos, um jovem que vai estar sendo agora. Então as pessoas talvez criem essa desesperança por conta de achar que está muito longe. Você falou de ser um mentor. Na verdade, seria o quê? Eu me aproximar de alguém, eu dar uma dica para alguém, eu olhar realmente enxergando alguma pessoa, alguma criança na rua? Se a gente parar de olhar número e olhar as pessoas, e olhar a nossa realidade, as pessoas que estão próximas, na nossa casa, muitas vezes pessoas que trabalham conosco no escritório, não tem nem tempo. Muitas vezes, a gente olha nesse país tão desigual. Quantas pessoas saem de casa cedo para cuidar de filhos dos outros, estão em escolas enquanto deixam seus filhos para trás? Se a gente pudesse olhar muito mesmo, assim, dentro da sua casa, no seu escritório, na escola do seu bairro, o que você pode fazer? Que criança que você pode estar olhando com um diferencial? Quando a gente olha investimento na área de prevenção, que a gente não faz, porque honestamente não tem prédio, não dá voto, então a gente precisa cobrar prevenção, a gente fica falando de repressão, enxugando gelo. A prevenção vai mudar o quadro. E o que é prevenção? Começa no investimento em primeira infância, Fátima. Já na educação. Mas lá embaixo, começa apoiando as mães que estão sozinhas, porque tem muita mãe, adolescente, jovem, sem os pais dentro de casa. Quando a gente vai olhar a estatística criminal, é muito chocante ver que a maior parte dos meninos que estão detidos hoje não tem pai. E é a maior parte mesmo, é quase 3/4. Então, quando você olha isso, você fala, bom, tem uma mãe sozinha que saiu para trabalhar, deixou o filho lá, a escola não deu conta. Quem está cuidando dessas crianças? Eu acho que você falou de cada um fazer uma parte. O Braulio, por exemplo, ele é de Alto Santo, no Ceará, interior do Ceará. E ele roda o Nordeste inteiro fazendo palestras, em que, na verdade, você tenta fazer a valorização dessa figura do nordestino, que, de alguma maneira, é uma forma de você inflar essa pessoa para o lado do bem, ou seja, ela acreditar no potencial dela, né? Sim, de um povo forjado nas adversidades, como é o meu povo, que eu vivo isso, e eu tento passar essa mensagem para as pessoas, que, como eu ouvi muito do meu avô, que vale a pena prestar. E quando ele diz isso de forma talvez rústica, vale a pena prestar, ele está dizendo que vale a pena ser do bem, que vale a pena lutar contra a violência, vale a pena se indignar. O Braulio, pela primeira vez, de um assalto. Felizmente, ele disse que viu agora em Fortaleza, ele nunca tinha visto uma arma. Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente está tão acostumado a ver isso tudo, né? E você nunca tinha visto e viu na frente do seu carro? Nunca. Meus 31 anos de vida, vivendo numa cidade do interior do Ceará, de 18 mil habitantes, onde todo mundo se conhece, todo mundo é primo e muito pacata. E, de repente, eu tive que mudar para Fortaleza e ficar entre Alto Santo e Fortaleza devido a essas viagens. E quando eu vi um assalto pela primeira vez, eu fiquei muito chocado. Eu estava no carro com Camila e o carro parou na frente no sinal e um cara chegou com a arma e apontou para as pessoas e desceu todo mundo. Ela entrou no carro e levou o carro e eu fiquei chocado com aquilo. E foi interessante, porque eu sabia que aquilo fazia parte do cotidiano de Fortaleza. Mas como eu nunca havia presenciado, eu fiquei anestesiado ali, sem entender o que estava acontecendo e fiquei em choque realmente. A vontade que eu tive de pegar o carro naquele momento e não passar nem no apartamento em Fortaleza, tirar direto para o meu interior, onde eu, de certa forma, me sentiria mais seguro.